Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Radicalidade das exigências de Jesus. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna." João capítulo 6, versículo 68. O Evangelho de hoje é a conclusão do belíssimo capítulo 6 do Evangelho de São João, onde o Mestre nos fala sobre o pão da vida e está inserido na segunda Páscoa da vida pública de Nosso Senhor. Tudo começa com a multiplicação dos pães. Depois ele atravessa o lago caminhando sobre as águas e as pessoas vão procurá-lo para receber comida de graça. Então Jesus começa a falar de um alimento espiritual. Primeiramente ele fala da fé. Diz: Jesus é o pão da vida para quem crê e dele se alimenta, exercendo a fé. Mas Jesus não para por aí. Ele quer nos dar um alimento espiritual de forma mais concreta e antecipa a instituição da Eucaristia, onde o alimento da vida eterna é concedido para os que têm fé católica, são batizados e estão em estado de graça. A fé na Eucaristia foi escandalosa desde o princípio. Há um ano da sua morte na cruz, os discípulos já começam a se indignar ao ouvi-lo dizer que o pão é verdadeiramente o seu corpo e o vinho, verdadeiramente o seu sangue, e muitos os abandonam. Então Jesus disse aos 12: "Vós também quereis ir embora?" O primeiro anúncio da Eucaristia dividiu os discípulos, tal como o anúncio da paixão o escandalizou. A Eucaristia e a cruz são pedras de tropeço. Também vós quereis ir embora? Esta pergunta do Senhor ecoa através dos tempos, como convite do seu amor a descobrir que só Ele tem palavras de vida eterna. Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna." Não que os discípulos que ficaram sejam mais inteligentes que os outros, nem melhores, nem sequer mais conhecedores dos temas religiosos. Somente que são mais simples, mais confiados, mais dóceis, mais abertos ao Espírito. O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. O grande diferencial dos discípulos que ficaram é que amavam o Senhor de verdade. A Igreja de Cristo está onde está a Eucaristia. O pão eucarístico, fármaco de imortalidade, antídoto contra a morte. Onde existe formal
e real sucessão apostólica, isto é, com o episcopado formado por legítimos sucessores dos apóstolos, os mesmos que aqui demonstraram amor e escolheram continuar com Jesus, apesar de muitos decidirem abandoná-lo. Assim como no grupo originário dos 12, havia um discípulo apóstata, também na igreja de hoje em dia, há quem não tenha fé na Eucaristia e sugere adaptações dizendo que Jesus não está de fato na hóstia e vinho consagrados. É apenas uma simbologia. Nós, porém, ficamos com a fé deixada por Cristo. A aparência de pão que está no sacrário já não é mais pão, mas o corpo de Cristo vivo e ressuscitado, a sua alma e a sua divindade. A Eucaristia é o grande encontro permanente de Deus com os homens. Jesus, através da cruz, se transformou em uma nova forma de humanidade que se compenetra com a natureza de Deus. Ao mesmo tempo, a Eucaristia deve ser para nós um passo através da cruz, que valida a cruz e que vai além da cruz, antecipando a nova vida em Deus e com Deus. Por graça e bondade de Deus, nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus, que o corpo de Cristo ressuscitado no sacrário espera o nosso amor, espera que comunguemos bem e possamos a Ele eternamente nos unir intimamente na infinita felicidade do reino, do qual somos herdeiros. Paz e bem.